Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre todos. É alegria para nós estar aqui mais uma vez. Estive quando da inauguração desse templo, mas tenho ligação já de longa data, porque servi na aeronáutica por 8 anos. Minha formação inicial foi em engenharia eletrônica e fiz concurso para o quadro temporário da aeronáutica e servi então nesse quadro por 8 anos no antigo Parque de Material Aeronáutico do Recife. E residi aqui na Vila Militar e são boas recordações que tenho desse tempo. Mas o Senhor chamou para o ministério e chegou o momento de ingressar nesse ministério. E então, há 32 anos, deixa eu fazer a conta direito aqui, 33 anos, então, tenho dedicado a vida para o ministério pastoral, começando lá no sertão de Pernambuco, na cidade de Ibimirim, depois no Agreste de Pernambuco, na cidade de Garanhuns, e finalmente aqui em Recife, em 2 funções, e na Igreja Emanuel há 22 anos agora. Louvo a Deus por aquilo que Deus fez nessa jornada, porque até aquele tempo de aeronáutica foi um treinamento, foi uma preparação para muita coisa que haveria de acontecer. Estou aqui, como disse o pastor, acompanhado de minha esposa Zila, vou pedir para ela ficar de pé, e estamos casados assim há 43 anos, temos 2 filhos, as respectivas noras e 6 netos. Então, hoje estávamos os 12 almoçando em casa, celebrando este Dia dos Pais. Mas fico alegre com o aniversário desta capela militar, por aquilo que foi o que Deus fez para a preparação, primeiro de um tão agradável para a adoração ao nosso Deus. É certo que em qualquer lugar que estivermos é local de adoração, né? O Senhor Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. E Ele recebe a nossa adoração onde quer que nós estejamos. Eu gostaria de que pudéssemos meditar na palavra de Deus e procurei colocar aí como pano de fundo do nosso visual exatamente o símbolo da capela, né, da Semaer, e ali estão caminhando para chegar à imagem. Costumo dizer que existe um tipo de demônio, que é o demônio da tecnologia. A gente testa tudo, a gente testou ali antes do culto, apareceu tudo, testamos o passador, funcionou, né? Mas quando chega na hora, ele entra em ação. Mas, enquanto estão tentando fazer funcionar, se tiver uma outra forma que queira dar de alternativa, tudo bem, senão a gente vai sem o apoio visual. Mas gostaria de ler um texto no livro de Atos, no capítulo 12. Estaremos lendo os versos de 14 a 26, perdão, de 19 a 26.
Atos capítulo 12, de 19 a 26. E assim nós lemos nesse texto. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Vamos orar ao Senhor, agradecendo pela sua palavra. Senhor Deus, louvamos o teu nome e agradecemos, Pai. Agradecemos por este lugar, agradecemos porque há 9 anos tem sido dedicado como um local onde a tua palavra é proclamada, onde o teu nome é exaltado, glorificado, onde vidas são alcançadas para a salvação no teu Filho Jesus Cristo. Louvamos o teu nome por esta data de celebração e também, Senhor, pela tua palavra, que tem sempre lições reservadas para o nosso coração. Fala a cada um de nós conforme o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer à equipe ali que conseguiu estabelecer o contato necessário, mas gostaria de que pensássemos um pouco no contexto daquilo que nós acabamos de ler. A gente está com a igreja cristã no seu início, no seu princípio, e a gente lembra que o povo de Israel tinha o Senhor Deus como o Deus de Israel, e havia de fato não apenas esse conceito, mas o sentimento e o pensamento de exclusivismo, de que Deus era o Deus só de Israel. E então, o texto bíblico nos diz que era pregado o evangelho apenas aos judeus. E a gente tem na narrativa do livro de Atos, a maneira como Deus foi preparando a igreja cristã primitiva, para que pudesse entender que o propósito do evangelho era aquele deixado pelo próprio Senhor Jesus, quando disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações. Em Atos capítulo 2, a gente tem a confirmação do Espírito Santo diante de uma multidão de judeus em Jerusalém, quando a manifestação do Espírito deixou claro que aqueles homens não estavam falando simplesmente da boca para fora, mas eles estavam falando com a confirmação do Espírito, do poder de Deus. E naquela ocasião as pessoas entendiam, embora aqueles homens fossem galileus,
mas eles estavam pregando uma mensagem e cada um que estava em Jerusalém, vindos de diversas partes do mundo para a celebração do Pentecostes, os ouviam falar nas suas línguas de origem. E então entenderam que aquele era um agir do poder de Deus. Em Atos capítulo 8, nós temos o evangelho sendo pregado em Samaria. Filipe, depois da perseguição promovida a partir da morte de Estevão, e o capítulo 8 começa com essa perseguição e o espalhar do evangelho em toda aquela região, as pessoas fugindo de Jerusalém, e o texto bíblico diz no versículo 4 daquele capítulo, e por onde iam, por toda parte, espalhavam a palavra de Deus. E Filipe chega a Samaria, e em Samaria há receptividade para a mensagem do evangelho. A igreja em Jerusalém então manda ao apóstolo Pedro com João para irem a Samaria, verem o que era aquilo. Qual era a condição de Samaria? Samaria era do reino do norte. Desde que o reino do norte havia se separado do reino do sul, muita coisa tinha acontecido. O reino do norte havia criado uma forma de adoração diferente daquela que era vivenciada em Israel desde a saída do Egito. Também o reino do norte se associou com outras nações para tentar tomar o reino do sul, tornando-se assim inimigos dos seus próprios irmãos, todos descendentes de Jacó. Mas 10 tribos ficaram no reino do norte, 2 tribos no reino do sul. Ademais, no tempo do cativeiro assírio, os assírios trouxeram povos de outras nações para habitar ali na região de Samaria. E o povo do reino do norte se misturou com aqueles povos de longe, de fora. Os judeus, por isso, desprezavam os samaritanos, se consideravam inimigos dos samaritanos. Mas agora vem Filipe e na cidade de Samaria começa a pregar o evangelho e de repente os samaritanos começam a crer. Pedro e João vão até lá e quando chegam ali, veem que realmente Deus está agindo, vidas transformadas. E eles impõem as mãos e há uma manifestação do Espírito, à semelhança daquela de Atos 2, confirmando que o evangelho era realmente para ser pregado também aos samaritanos. Era para os judeus, mas era também para aqueles meio-judeus. Naquela ocasião, então, esses judeus da dispersão, e aí, antes de passarmos para esse ponto, o capítulo 10. O capítulo 10 é a narrativa de quando o apóstolo Pedro vai a Cesareia. Vai a Cesareia a convite de um centurião romano, que teve uma visão em que ele é mandado, ordenado, que envie pessoas até Jope e traga de lá Pedro, que ele tem um recado para ele e sua família. E ele manda buscar Pedro, mas Pedro estava com aquele pensamento exclusivista ainda. É necessário que Deus mande aquela visão de um grande lençol com todo tipo de animais e uma voz do céu diz: Pedro, levanta-te, mata e come. E Pedro diz: não, Senhor, porque nunca comi nada comum ou imundo. E aquela voz diz: não considere imundo ao que Deus purificou. E aquilo se repete 3 vezes. E aí, nesse momento, chegam os enviados daquele centurião Cornélio, e o Espírito diz a Pedro: vai com eles. Pedro vai, mas vai acompanhado de outras pessoas. Ele se faz acompanhar de outras pessoas. Não sei o que vai acontecer, mas preciso de testemunhas.
porque depois pode ser difícil tentar explicar a liderança em Jerusalém, o que é que terá acontecido em Cesareia. E vários irmãos o acompanham, chegam lá, Pedro chega, começa a falar, à medida que Pedro está ainda falando, há uma manifestação do Espírito, confirmando que aquelas pessoas estavam sendo aprovadas por Deus para a fé em Jesus Cristo. Então, esse era o pensamento naquela igreja cristã primitiva em Jerusalém ainda. E agora, aqueles que são dispersos, mas são os judeus da dispersão, o texto bíblico diz que alguns que saíram de Jerusalém fugidos, eles chegaram então, eram de Chipre, Cirene, Fenícia, e chegaram a Antioquia. A gente pode dar uma olhada aqui nesse mapa para pensar mais ou menos a respeito disso. Aqui nós temos Jerusalém. Os irmãos não se incomodem da bolinha estar balançando ali. Eu tenho o chamado tremor essencial, então não tem como fazer a bolinha ficar parada. Mas aqui nós temos Jerusalém. Aqui nós temos a região da Fenícia, essa costa aqui do mar Mediterrâneo, mais ou menos nessa altura. Aqui temos a ilha de Chipre. Aqui temos Cirene, no norte da África. E aqui nós temos a cidade de Antioquia. O evangelho chega a Antioquia por pessoas da Fenícia, de Chipre, de Cirene. E é um início da igreja ali em Antioquia que a gente pode dizer quase casual. Porque é como que aquelas pessoas estavam meio que desavisadas de que começaram a pregar o evangelho aos não-judeus, a qualquer pessoa em Antioquia. E nesta hora, o texto bíblico diz: a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A maneira como Deus vai agindo, mesmo quando nós não percebemos, mesmo que não tenhamos o propósito, a intenção, mas se a nossa vida está nas mãos dEle, Ele vai fazendo com que pessoas à nossa volta possam estar sendo influenciadas pela mensagem do Evangelho. Às vezes pessoas que nós não percebemos, às vezes pessoas que estão famintas da palavra de Deus, e à medida que conhecem a nossa fé, têm o desejo também de conhecer a esse Jesus, que nos traz a firmeza, a paz, a serenidade. Aquele foi um início quase casual, mas aquela notícia vem a causar reação em Jerusalém. Da mesma maneira que em Samaria, Pedro foi enviado para lá, para ver o que é que estava acontecendo, de que também em Cesareia, Pedro é intimado por Deus para ir até lá. Desta feita, é enviado Barnabé. E a gente lembra através daquele cântico que era seu nome, Barnabé, natural de Chipre. Ele era conterrâneo daquelas pessoas que haviam chegado a Antioquia. Quando a notícia chega em Jerusalém, a igreja em Jerusalém entende que Barnabé talvez seja a pessoa ideal para chegar lá e ver o que está acontecendo, e talvez convencer os seus compatriotas ali de Chipre, de que a mensagem não deva ser pregada aos gentios, talvez ainda nessa incerteza do que deve ser feito. Fato é que Barnabé vai até lá, e Deus é aquele que envia as pessoas certas.
Eu fico pensando quantas pessoas Deus enviou para cá, para Recife. Enviou o primeiro capelão que serviu aqui, né? E depois outros que o sucederam. Mas enviou pessoas dentro do efetivo que puderam ser apoio, e dentro da comunidade que puderam ser apoio, para que esta igreja tivesse o início do seu trabalho, para que esta capela estivesse sendo utilizada continuadamente para a pregação do Evangelho, para a adoração ao nosso Deus. Deus envia as pessoas certas. E os versos 23 e 24 que lemos dizem: tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé teve a possibilidade de ver a graça de Deus manifestada naquela pregação. E a gente pode ver a maneira como Deus usa da sua graça capacitando pessoas. Tivemos há pouco a saída das crianças. A saída das crianças é porque Deus tem capacitado pessoas para o trabalho com elas. Tivemos aqui o grupo de louvor, porque Deus tem capacitado pessoas para a área da música, para que possamos comunicar a mensagem de forma cantada, e a gente lembra muito mais de algo que a gente aprendeu a cantar, isso fica gravado na nossa mente, do que das coisas que a gente simplesmente ouviu faladas. E o nome de Deus é glorificado, porque na sua graça, Ele capacita as pessoas que Ele deseja para a realização da sua vontade. De fato, acho bastante clara a palavra em Efésios capítulo 4, quando há ali uma descrição do que é o ser igreja. E ali está dito a partir do versículo 11, Ele concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desenvolvimento do seu ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, cada crente tem um ministério, cada crente tem dons, capacitações dadas por Deus para a realização daquilo que Ele tem como propósito na vida de cada igreja. E escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz: eu bem sei que não vos falta nenhum dom. Isso é realidade na vida de qualquer igreja, independentemente do seu tamanho. Uma igreja de 30 membros tem todos os dons necessários para o funcionamento de uma igreja de 30 membros. Uma de 80, ou de 100, ou de 300, tem todos os dons necessários para a realização do trabalho que Deus tem para cada igreja. Barnabé chega ali em Antioquia e vê a graça de Deus, como Deus está agindo no meio da sua igreja. Pessoas estão sendo alcançadas pela mensagem do Evangelho, vidas estão sendo edificadas. E, de fato, o nome dele era José. Barnabé era o apelido, porque ele ficou conhecido como filho da consolação, filho da exortação. E a gente lembra que quando Saulo tem um encontro com Jesus a caminho de Damasco, e depois ele começa a pregar em Damasco, e precisa fugir de Damasco porque está ameaçado de morte, e ele é descido pelo muro da cidade dentro de um cesto para conseguir fugir, e vai então para Jerusalém. E em Jerusalém as pessoas estão com medo dele.
ele era o perseguidor da igreja, e agora ele chega dizendo que teve um encontro com Jesus. Será que ele quer apenas se infiltrar no meio da igreja para poder promover mais perseguição? E ninguém quer se aproximar. Quem é que se aproxima? Barnabé. Barnabé senta com Paulo, ouve o relato de Paulo, entende que aquele relato é o agir de Deus na sua vida, chama a liderança da igreja, apresenta o apóstolo Paulo, e todos então entendem que Deus realmente promovera uma transformação na vida daquele que era Saulo ainda, chamado Saulo. A gente vai tê-lo como Paulo um pouco tempo depois, e a gente vai falar um pouco também a esse respeito. E então, Barnabé lembra dele, lembra que Paulo era alguém que tinha um currículo extraordinário, que era judeu de judeus, fariseu de fariseus, aprendeu aos pés de Gamaliel, renomado professor das Escrituras Sagradas, era alguém que conhecia o Antigo Testamento e que teve encontro com Jesus Cristo e viu também as transformações que Jesus operou na vida de pessoas, viu pessoas que estavam prontas a morrer sem negar o nome de Jesus. Deus estava preparando a vida do apóstolo, e Barnabé entendeu que Saulo seria alguém muito importante para o ensino naquela igreja ali em Antioquia. E ele vai à procura de Saulo. E o texto bíblico diz que ele, encontrando Saulo lá em Tarso, leva para Antioquia, e eles ensinaram numerosa multidão por um ano ali naquela cidade. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A palavra cristão, ela não foi algo que foi criado pela igreja. A nomenclatura de cristão não foi idealizada pela igreja, mas eles foram apelidados de cristão. O texto diz que eles foram pela primeira vez chamados de cristãos. A palavra cristão no original quer dizer um pequeno Cristo, uma imitação de Cristo. Apesar de parecer ser um aumentativo, não? A terminação ão, mas é como se fosse um cristinho, um pequeno Cristo, alguém que busca ser parecido com Cristo. O ensino de Barnabé e Saulo havia gerado uma igreja, um conjunto de servos do Senhor, parecidos com Jesus Cristo. Isso foi o que Jesus mandou que a igreja fizesse. Vão e façam discípulos. Assim como eu fiz, vocês vão e façam o mesmo. Qual foi o resultado disso ali na igreja de Antioquia? E aí, a gente chega no capítulo 13 de Atos. O resultado é que ali naquela igreja já havia agora uma certa liderança. São citados aí 5 líderes naquela igreja. Profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E o texto diz que, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. A igreja tinha uma liderança que havia preparado a igreja para a realização de um trabalho que estava tendo resultado, estava repercutindo ali na cidade de Antioquia. E agora, eles têm a revelação do Espírito Santo, que eles devem separar os seus 2 principais líderes.
Aqueles dois justamente que passaram um ano ensinando naquela igreja. E que agora há uma nova missão. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. É interessante porque o texto bíblico diz que a mensagem do Espírito para a igreja foi dizendo: separai-me agora, a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. E esse verso 3 diz que, então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Obediência à ordem do Espírito. O Espírito disse: separem agora Barnabé e Saulo para a obra que tenho para eles. E a igreja esteve pronta a abrir mão dos seus principais líderes, de impor sobre eles as mãos, de orar por eles, de colocar em suas mãos os recursos para essa obra a que Deus os estava chamando. E então a igreja os envia, se despede deles. E a gente tem aí toda essa segunda parte do livro de Atos. A gente volta para aquele mapa que a gente viu a princípio. Eles estão aqui em Antioquia. E eles saem na primeira viagem missionária. Para onde vai a primeira viagem missionária? Chipre. Barnabé deseja de que o seu povo, a sua família, os seus possam conhecer o Evangelho. O primeiro ponto que estava na mente de Barnabé, e eu creio que aqueles 5 que estavam ali orando e jejuando, eles tinham o pensamento de que o Evangelho chegou a Antioquia e as outras cidades, os outros locais. Em Jerusalém havia os apóstolos pregando o Evangelho. Toda a região ali da Judéia havia quem pregasse o Evangelho. E em outros lugares, como cumprir a ordem de Jesus. E o pensamento de Barnabé tem como primeiro objetivo a ilha de Chipre. Eles saem então de Antioquia, vão para Chipre, e na primeira viagem missionária, eles então alcançam Chipre, aqui Perge da Panfilha, Antioquia da Pisídia, são 2 Antioquias, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Eles pregam o Evangelho, enfrentam perseguição. Em Listra, Paulo é apedrejado, é deixado como morto. Como ele desmaiou, o povo desistiu de continuar a apedrejá-lo. Mas aí a igreja chega junto dele e ele se reanima e sai. E ele vai então de Listra, ele vai para Derbe. E o texto bíblico diz que logo em seguida ele volta mais uma vez para Listra, Icônio e Antioquia, e então eles voltam para Antioquia da Síria. E essa é a primeira viagem missionária. Várias igrejas plantadas, estabelecidas. Eles permanecem um tempo em Antioquia e logo desejam fazer uma segunda viagem. Há uma dissensão entre Paulo e Barnabé sobre levarem consigo a João Marcos, e termina com Barnabé indo com João Marcos mais uma vez para Chipre, e Paulo escolhe Silas e volta pelo mesmo caminho, confirmando as igrejas que eles haviam iniciado. Nessa segunda viagem missionária, eles chegam a Troade. Em Troade, exatamente naquela ponta ali, onde o mar Mediterrâneo aqui vai entrando até aqui o Mar Negro. Troade, ele tem aquela visão: passa a Macedônia e ajuda-nos. E então ele
imediatamente, acho interessante também isso, na hora que ele tem essa visão, o texto bíblico repete, dizendo que imediatamente, eu creio que de madrugada ainda, quando ele teve essa visão, saiu para pregar o evangelho na Macedônia, buscando um navio para fazer essa travessia, e eles vão às cidades de Filipos, Tessalônica, Bereia. Dali Paulo sai fugido mais uma vez para Atenas, de Atenas a Corinto. Em Corinto ele passa 1 ano e 6 meses pregando o evangelho. Na volta passa mais uma vez aqui, passa na cidade de Éfeso, mas não se demora, assume o compromisso de voltar, e eles voltam para Jerusalém e Antioquia. Mais uma vez, uma viagem missionária. Olha quantas igrejas foram fundadas, porque aquela igreja de Antioquia respondeu ao chamado do Senhor, enviou a sua liderança, e quantas cidades foram abençoadas. Terceira viagem missionária, Paulo vai direto para Éfeso, permanece 3 anos, e o texto bíblico diz que pela permanência dele em Éfeso, toda a Ásia Menor, toda essa região aqui ouviu a mensagem do Evangelho. E essa região é exatamente aquela onde a gente tem o apóstolo João escrevendo aquelas 7 cartas dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Éfeso, aqui não estão todas marcadas, mas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E a gente não sabe em que cidades o próprio Paulo foi, mas Paulo vai dizer na carta aos Colossenses, que fica bem próximo de Laodiceia, ali a cidade de Colossos, que ele tem o desejo de ir a lugares onde ele não viu aquela igreja face a face. Ou seja, ele preparou pessoas em Éfeso que pregaram o evangelho em toda aquela região. O que é que Deus tem com um início que a gente pode talvez dizer pequeno? Aquela salinha ali do lado, né? Com uma capacidade para quantas pessoas, mas logo aquela salinha fica pequena, e Deus provê para que estejam reunidos neste local, e Deus tem a missão de que a mensagem do Evangelho esteja alcançando pessoas que fazem parte da aeronáutica e chegam aqui para o cumprimento de uma missão militar, pessoas que estão à nossa volta e que podem ter o conhecimento da mensagem do Evangelho, por meio daqueles a quem Deus já tem chamado e que tem capacitado para compartilhar essa mensagem. Às vezes a gente fica até pensando que eu não sei evangelizar, eu não sei falar do Evangelho, mas quando a gente olha para o relato da palavra de Deus no Novo Testamento, a gente vê exemplos de pessoas que não tiveram nenhum tipo de formação para isso. A gente vê a mulher samaritana, teve um encontro com Jesus, quantos minutos ali de conversa com Jesus, e de repente ela sai correndo, traz o povo de uma cidade inteira para conhecer Jesus, e aquelas pessoas ficam ali com Jesus. Jesus permanece 2 dias ali na cidade de Sicar, e depois eles vêm a testemunhar para aquela mulher: agora já não é pelo que tu disseste, mas nós temos visto que este é o Filho de Deus. A gente pensa naquele endemoniado da região de Gadara, que tem aqueles demônios que eram uma legião, expulsos do seu corpo. E aquele homem que vivia nu, não havia quem pudesse prendê-lo, mesmo com correntes, agora está sentado aos pés de Jesus, devidamente vestido e ouvindo
a mensagem. Mas Jesus é expulso daquele lugar. E quando Jesus vai entrar no barco, aquele homem quer ir com Jesus. Aquilo que Jesus fez na vida dele, ele quer agora colar com Jesus. Mas Jesus diz: não, vai para os teus e conta tudo quanto Deus te fez e como teve misericórdia de ti. O que é evangelizar? É contar o que Deus fez na nossa vida e como foi a sua graça que nos alcançou. É a sua misericórdia, não é merecimento, é a promessa que a palavra de Deus traz, que todo aquele que crê em Cristo como Salvador tem a vida eterna, passa a ser morada do Espírito Santo, passa a viver para glorificar esse Deus que nos amou ao ponto de enviar o seu Filho para morrer no nosso lugar. Em determinado momento no seu ministério, o apóstolo Paulo escreve aos romanos, dizendo: eu desejo muito ver-vos, e desejo que seja por vós enviado até a Espanha. Roma está aqui. Esse mapa até não mostra, mas a Espanha, nessa proporção, está mais ou menos aqui. Ele deseja ir mais longe. E realmente ele chega em Roma, só que preso. Não temos a informação de se ele algum dia chegou à Espanha. Mas o desejo do seu coração era chegar até onde fosse possível. A gente começou com o Evangelho em Antioquia. E a gente termina com esse foco do Evangelho na semear. E é interessante que essa sigla tem essa pronúncia, né? Semear. Não? Da possibilidade de que a mensagem do Evangelho seja semeada. Que possa encontrar corações onde a semente possa brotar e possa permanecer. O Senhor Jesus nos incumbiu de espalhar a mensagem do Evangelho. E o seu Espírito é que trabalha nos corações, para que esses corações sejam abertos. Abertos pelo lado de dentro. Jesus diz que está à porta e bato. Agora, é até interessante notar que Jesus diz isso para uma igreja. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Às vezes a igreja pode estar meio de porta fechada no coração. E que aquela acomodação em participar dos cultos, cantar, ouvir mensagens e voltar para casa, continuar com a vida do jeito que é normal, mas a gente vive a vida normal com a intenção de que a nossa vida esteja abençoando outras vidas. Quando Deus chamou Abraão, disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou lhe abençoar, eu vou abençoar até quem lhe abençoar. Mas o meu propósito é abençoar, através de você, todas as famílias da terra. O que é que Deus tem na vida de cada um de nós, cada um que faz hoje a semear? O que é que Ele tem a respeito das pessoas que convivem conosco? De que maneira podemos chegar a elas? De que maneira podemos ir aos poucos? A gente não precisa encher a pessoa de evangelho que a pessoa diz: chega, não quero mais. Mas a gente pode ir aos poucos, dizendo o que é que há de bom no evangelho na sua vida.
Eu louvo a Deus pelo sustento de Deus na minha vida. Eu louvo a Deus porque mesmo em meio a dificuldades eu posso ter paz. Eu louvo a Deus, e assim a pessoa fica ouvindo aquilo. E daqui a pouco a pessoa vem e diz: me fala mais de como é a sua vida com Deus. Por que é que você deseja louvar a Deus o tempo todo na vida? Como é que as tribulações vêm na sua vida e você não se desespera? E aí você tem condição de compartilhar. E aquilo que foi para você uma tribulação foi uma porta aberta para compartilhar a mensagem do Evangelho. Ao completar esses 9 anos e preparar o início do 10º ano, o que é que Deus tem à frente? E aí eu volto a Efésios, agora no capítulo 3, versos 20 e 21, quando o apóstolo Paulo diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja, por Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. O que é que a gente pode pensar a respeito do 10º ano da Semear? Ele pode fazer infinitamente mais do que isso que a gente pode pensar. E eu tenho a preferência por aquela tradução que é mais fiel ao original, mas como é redundante, então ela é resumida com esse infinitamente mais. Mas no original são palavras que vão se repetindo, como essa tradução que diz: Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. E eu costumo pensar que é o superlativo do superlativo do superlativo do superlativo, aquilo que Deus deseja realizar. Que Ele realize a obra que Ele tem para a sua igreja neste lugar. Que Deus seja glorificado na vida de pessoas que conheçam a mensagem do Evangelho, que são trazidas depois que a gente vai aos poucos compartilhando quem é Jesus na nossa própria vida, como aquele que for endemoniado, como aquela mulher que diz: olha, Ele me disse tudo quanto tenho feito. E essa pessoa se aproxima e entrega a vida a Jesus Cristo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai. Agradecemos porque a Tua palavra nos mostra a maneira como os servos Teus dedicaram as suas vidas para a proclamação da mensagem salvadora no Teu Filho Jesus Cristo. Agradecemos, Pai, porque esta mensagem atravessou os séculos, 2000 anos se passaram, e essa mensagem tem chegado até nós, e em nós tem encontrado guarida, tem encontrado igrejas que têm buscado continuar semeando, e assim organizações missionárias têm sido sustentadas pelas igrejas, tanto na nossa pátria quanto fora dela, para a proclamação da Tua mensagem salvadora. Tu tens colocado portas abertas na igreja brasileira, pela maneira de ser do brasileiro, de chegar em qualquer lugar e conseguir fazer amizade, criar relacionamentos, e assim, Senhor, compartilhar esta mensagem tão rica e poderosa. Usa-nos como instrumentos Teus, conforme a Tua vontade. E se alguém entrou aqui ainda sem ter a certeza da sua salvação, da vida eterna, aquilo que tanto Barnabé quanto Saulo encontraram em Jesus Cristo foi suficiente para que abrissem mão de tudo e dedicassem as suas vidas
a pregação dessa mensagem. Que cada um possa fazer a entrega da sua vida nas mãos do teu Filho Jesus, dizendo: sim, Senhor Jesus, eu quero que tu sejas o meu Salvador, o Senhor da minha vida, quero estar contigo por toda a eternidade. E que a tua igreja continue a missão deixada pelo teu Filho Jesus Cristo, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe ricamente essa igreja, que hoje ficou aqui no templo, né? Um ano antes teria saído com as crianças, com 8 anos, né? Mas parece que foi até 7, né? Até 7, então 2 anos antes, né? Mas louvado seja Deus por esses 9 anos desta igreja. Ainda a gente pode dizer criança, uma pré-adolescente, mas que está realizando a obra deixada pelo Senhor Jesus Cristo, e que Ele multiplique o alcance do trabalho desta igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus a todos abençoe.